Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa mensal Vivendo em um Estado Mais Elevado de Consciência, que é o Diksha Yagna, e a transferência do estado de Ananda, amor incondicional e unidade, dados pela fonte, a grande luz compassiva Kalki. Nós pertencemos ao movimento da Era Dourada, Golden Age Movement, que começou na Índia com os nossos mestres avatares, Sri Ama e Sri Bhagavan, e se espalhou pelo mundo. Nós vamos iniciar nos enriquecendo com um breve vídeo de Sri Bhagavan. Ao final do programa, nós repetiremos o vídeo para quem desejar assisti-lo novamente. Tereza, está pronto o vídeo? Podemos? So you must remember that the parent also was once a child only. So he was traumatized by his parents. So this goes on from generation to generation. It could have happened to your great-grandfather, from him to your grandfather, then your father, then to yourself. So it gets transferred like that kind of behavior, that kind of attitude, and it goes on. Ultimately, if you probe deeply, nobody is responsible. Because whatever you are, it is because of the kind of things which happened during pregnancy for you. Basically, it starts with what thoughts your parents had before conception, during the act of conception, and what happened in the womb, which we call the 4 baskets, and what were your mother's thoughts when you were in the womb, what were your father's thoughts, then as you are being delivered, what was your response for the delivery, and then after delivery, what happened, what comments they made, all that is registered in your unconscious, which we can go back and see. So these are the things which are controlling you. So you have no freedom, your father does not have freedom, nobody has got freedom. There's no free will at all. But we have the illusion of free will. Therefore enjoy it. You think you are free, enjoy it. Seu áudio. Gratidão. Ao final, a gente repete o vídeo e depois ele vai para as redes sociais do Movimento da Era Dourada. Provavelmente o Instagram, nesses vídeos mais curtinhos. Então, agora, nós vamos nos ancorar no momento presente. Vamos colocar a nossa coluna ereta, os pezinhos apoiados no chão. Vai tomando consciência da sua respiração. Vamos fechar os olhos. Vamos unir os nossos corações e vamos invocar a presença sagrada divina através de um mantra que nós vamos ouvir a seguir. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Paranjoti Bhagavati Sameta Shri Paranjoti Bhagavate Namaha Om
सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति। Tendo invocado a presença divina, estamos bem acompanhados. E agora, uma outra companhia. A nossa convidada de hoje é a Maria Ciarline, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Maria. Conta pra gente sua trajetória aí no movimento da Era Dourada. O que você tiver para contar nesse período curto de tempo, é um prazer estar te ouvindo. Gratidão pela presença. Boa noite a todos. É uma alegria ver várias pessoas que eu não vejo há um tempão aqui, muito bom, tá todo mundo junto. É, e é difícil, né? A gente já conversou, né, Kátia? É difícil a gente conseguir compartilhar tantos anos e tantas bênçãos, tantas coisas que eu recebi de Ama Bhagavan nesse pequeno espaço de tempo. Então, eu queria assim me ater a alguns pontos assim que eu acho que pode ser importante nesse momento para as pessoas. É, que momento auspicioso, que momento maravilhoso nós estamos vivendo no movimento agora, que é a gente poder ter essa presença de Bhagavan todo mês, a gente estar com ele todo mês, né? E a gente tem processo toda semana nesse programa do Diksha Yagna. Então, isso é altamente transformador. E, para quem não me conhece, eu estou no movimento desde 2006 e eu estou exatamente fazendo, amanhã, 19 anos que eu recebi a minha primeira Diksha, que é a energia que a gente recebia, que Bhagavan iniciava as pessoas para transferir através do toque com as mãos no chakra coronário, né? Então, foi quando eu entrei no movimento e naquele momento que eu recebi essa Diksha, eu disse, aqui eu me encontrei e daqui eu não saio nunca mais, não importa o que aconteça. Eu sempre tive uma busca e quando eu encontrei a Diksha, ela me levou para um estado de presença, de, de paz e de serenidade, que era tudo o que eu desejava na vida. Eu comecei a meditar muito cedo, com 16 anos, e a partir dos 19 anos eu meditei sempre, todos os dias. Eu nunca parei mais de meditar. Então, tem pouquinho tempo, né? E quando eu recebi essa Diksha, quando eu recebi essa Diksha, eu recebi uma grande bênção, que era conseguir estar e me manter no estado de meditação por dias. Eu não saí do estado de meditação,
que eu meditava e ficava ótima, alcançava estados maravilhosos na meditação, mas 1 hora, 2 horas depois, já estava normal, entendeu? Já estava. é, é, o estado de presença, de paz, de expansão de consciência já tinha ido embora, né? Óbvio que sempre fazia diferença, você está meditando todo dia. Mas a Diksha me colocou num estado que eu não saí nunca mais, que ficou. Aquilo se prolongou por dias e eu disse, eu quero mais, eu quero isso e eu quero isso para a minha vida. E aí que eu fui saber mais o que era despertar, o que era iluminação, o que eu fui buscar mais essas coisas. E imediatamente eu disse que eu ia estar na Índia, que eu queria estar com o Bhagavan. E fui naquele ano mesmo, e foram oito idas à Índia. 2 anos eu fui 2 vezes à Índia. Numa das vezes passei 3 meses lá. Depois passei mais um mês, então foram 4 meses em um ano na Índia. Porque quando a gente está na presença de Ama Bhagavan, algo mágico acontece na vida da gente. A gente muda. E o estado de conexão, o estado de presença é muito grande. Então, ao longo desses anos, foram muitas coisas que foram acontecendo, muitos processos, muitos cursos que eu fiz, sempre mergulhando. E uma coisa muito legal que eu acho é assim, Bhagavan fala umas coisas que a gente não é capaz de entender. A gente só é capaz de entender quando a gente tem a experiência, quando acontece com a gente. Então, eu sempre brinco com as pessoas que eu falava assim: olha, gente, o Bhagavan está falando isso, ele quer dizer isso, mas só vai ser isso para você quando você tiver a experiência. Então, tudo que a gente tem que fazer é pedir a experiência. E eu tive muitas bênçãos agora, nesse período agora do GAM, nos últimos anos, de transformações assim enormes, e eu estou percebendo uma grande mudança a mais ou menos de outubro para cá desse ano, como se eu tivesse alcançado um estado de muita paz, de pensamentos praticamente zerados, praticamente sem pensamentos. Vem um pensamento na hora que eu tenho que fazer alguma coisa, que tenho que realizar, mas assim, não. Eu tenho muitas listas de tarefa, porque eu faço muitas coisas, então tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, mas não existe um pensamento de preocupação. É como se eu sei que vai dar certo, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou saber o que fazer na hora certa e como fazer, porque tudo isso vem para mim. É como eu sinto a presença de Ama Bhagavan, da grande luz compassiva comigo, que se manifesta na forma de Ama Bhagavan, se manifesta na forma de luz, de uma grande luz, de uma luz que ilumina tudo, que ilumina todo o ambiente, é, e simplesmente me diz, faça. Outras horas falam assim, não adianta você tentar isso aí, porque esse caminho não é esse caminho. Você só vai perder tempo. Você quer fazer? Vai perder tempo. Aí eu digo, tá, então se eu vou perder tempo, eu não vou fazer. Eu fico aqui, vou fazer outra coisa. E isso tem dado assim tão certo, de uma forma tão assim, tão incrível, né? Você passa a otimizar teu tempo. Você não se desgasta mais com tentativas, seja no trabalho, seja para arrumar uma pessoa, uma funcionária, para você dizer assim, eu preciso ir num tal caminho para comprar alguma coisa. Não, não adianta você comprar, não precisa ir, porque você não vai precisar disso amanhã. Aí tá bom, ótimo, então eu posso descansar aqui e fazer as outras coisas, porque meu dia está super atolado. Então, meu nível de interação com essa presença divina é nas pequenas coisas, até as grandes coisas, né? Então, uma coisa que Bhagavan fala e que eu queria mostrar para as pessoas, que ele fala muito da importância, assim, como a gente é protegido. Eu peço, tá? Isso eu acho que é uma coisa que Bhagavan me ensinou, que é a gente sempre pedir. Então, eu acordo e sempre peço proteção
e peço que ele me guie ao longo do dia, nas tarefas, nas coisas que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer. Então, e ele fala muito sobre que ele protege a gente, protege a nossa família, né? Então, eu tenho um exemplo que aconteceu há exatamente um ano atrás, na Páscoa do ano passado. Eu tenho um sobrinho que está estudando em Belo Horizonte e ele vem muito de ônibus e volta de ônibus, leito, para Belo Horizonte. Vem para cá e volta de noite nesses ônibus leitos. E na Páscoa do ano passado, eu sempre, toda vez que eu vou, eu peço, eu falo para ele, ó, pede para a Mãe Bhagavan, pede para a Graças Compassiva proteger você, proteger na sua viagem. E eu peço, né, por ele. E sempre, todos os cursos, todas as vezes que eu tive com a Mãe Bhagavan, eu sempre pedi proteção para toda a minha família. E ele sempre disse que estava abençoando e que estava protegido. E nesse ano passado eu tive uma amostra assim muito grande, já tive outras, mas não dá para relatar todas, então essa é muito significativa, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque ele estava chegando já em Belo Horizonte quando o ônibus dele teve um acidente. Então eu vou pedir licença para compartilhar uma tela com vocês, para mostrar para vocês qual é o nível de. Esse foi o acidente e o ônibus aonde ele estava. Esse ônibus, essa carreta de minério, diminuiu a velocidade, disse que um carro que estava na frente diminuiu e o ônibus entrou na traseira dessa carreta de minério. Isso era chegando em Belo Horizonte. Aqui é a frente do ônibus, o estado que ficou esse ônibus. Aqui é a carreta de minério e como é que ela ficou. Então, onde está para mim o milagre? O meu sobrinho estava no último banco desse ônibus. Ninguém desse ônibus morreu, nem o motorista. O motorista que poderia ter morrido, que era o auxiliar, que estava uma parte onde pegou mais forte no ônibus, ele subiu para dormir na cama, no leito em cima, estava repousando. Teve 4 pessoas ou 5 pessoas feridas, ninguém grave. Nesse fim de semana, tiveram 9 pessoas que morreram nas estradas ali em Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte, no estado de Minas. Então, assim, eu acho que é só E esse caminhão de minério é de uma mineradora que é ali perto. Então, esse caminhão podia estar cheio, estava vazio. O tamanho do caminhão dá para ver na foto e o quanto ele ficou estragado, a velocidade com que bateu esse caminhão. Naquele trecho, é um trecho muito movimentado e tinha uma área de escape, onde na batida o caminhão conseguiu ir para essa área de escape, então o ônibus bateu, mas não entrou, não houve aquele achatamento todo. Então, assim, são muitos os milagres e a proteção que a gente tem dessa. Então, a única coisa que eu fiz quando eu soube disso, isso foi 5 horas da manhã, então às 7 da manhã já estavam avisando a gente, né? E foi agradecer por essa proteção, né? Então, isso é um dos exemplos que eu tenho inúmeros, eu tenho proteção do tipo, eu estar saindo e Bhagavan sentir a mensagem, eu estar procurando a chave do carro e não achar a chave do carro dentro da bolsa. E eu disse, mas como assim? A chave está na bolsa. E aí não saía, e eu não achava. E eu disse, espera aí, tem alguma coisa aqui. O que que é, Bhagavan? Não é para eu sair agora? Então, eu vou sentar aqui e vou parar. Aí eu paro um pouquinho, aí fico meditando, digo, tá bom, eu tô com hora, eu tenho um compromisso, não dá para ficar esperando a vida toda, tem que aparecer essa chave. Aí eu paro, sento, respiro, me conecto
E aí eu meto a mão de novo, eu escuto literalmente a voz dele falando: pode pegar a chave agora, você pode ir. Eu meto a mão na bolsa e a chave está no lugar que devia estar, que eu não tinha achado. Eu pego o carro e saio. Quando eu saio do meu condomínio, tinha tido um tiroteio na porta do meu condomínio e tinha um homem morto. Então, assim, é muita proteção que a gente tem, entende? É isso que o nível que ele coloca, tanto para mim quanto para minha família, eu já tive inúmeras demonstrações disso, né? Uma outra coisa que eu acho assim, muito importante, ele fala sobre o despertar. Eu estou com 12 anos e meio, quase 12 anos e meio que eu despertei. E ele diz assim, é 3 minutos que isso acontece, que o processo de despertar acontece. E é interessante que eu posso relatar que realmente é assim, e mais do que isso. Eu despertei num evento que a gente estava, um grupo, uma meditação que a gente ia ter especial, e eu não ia para essa meditação. E aí uma amiga minha me ligou, que estava organizando na casa dela, me pediu ajuda, falou: Maria, você tem que vir, por favor, eu estou precisando. E aí eu disse: ai, mas está tão complicado aqui, eu estou sem poder. Disse, não, mas você precisa vir. Eu disse: tá bom, então eu vou. Eu disse: Magavan, resolve aí, resolve as coisas que eu estou aqui enrolada e me permite ir para ajudar, para ter esse grupo, essa meditação. E quando eu cheguei lá, eu simplesmente teve um compartilhar semelhante a esse que a gente está tendo aqui, e depois ia ter a meditação. E durante esse compartilhar, eu simplesmente senti uma onda de luz, de energia vindo na minha direção. E a minha mente silenciou e parou. Eu fiquei numa benção enorme, tudo estava muito vivo. O que eu sentia é que tudo era novo e muito, muito vivo. Os sons, estava chovendo muito, o som da água caindo no jardim, da música, das pessoas que estavam falando, que estavam no compartilhar, tudo era muito, muito vivo. E isso, a outra coisa importante foi que sumiu as perguntas, sumiram o pedido para o despertar, sumiu o desejo, simplesmente desapareceu. E aí, algumas pessoas depois me perguntaram: e aí, como é que foi o evento no Rio, tarará? E eu disse: foi ótimo. Aí a pessoa falou assim: você está diferente? Tem alguma coisa? Você está estranha? Está diferente? Eu disse: eu acho que aconteceu alguma coisa. Depois é que eu fui dizer que eu achava que eu tinha despertado, porque realmente eu esperei para ver, tipo, esse é um estado que eu alcancei, isso foi algo que mudou de fato, e realmente mudou. Depois eu fui para a Índia e aí foi confirmado que estava desperta. E o que que é o despertar? A gente cria muitas ideias sobre o que é despertar, sobre o que seria iluminação. Eu imagino que seja a mesma coisa, porque eu não estou iluminada, então. Eu sei que a gente cria muitas fantasias e ideias mesmo, em função do que é descrito, do que se descreve, né? Você pensa que é uma coisa e, na verdade, é uma coisa muito normal o despertar. A única coisa que tem é você estar presente o tempo inteiro. Tudo o que acontece, você está presente em você. Você sabe o que está dentro e o que está acontecendo com você. Quais são as emoções que estão vindo dentro de você? O que é que está te conduzindo? O porquê você está fazendo aquilo? Qual é a raiz disso? E isso te traz uma integridade. As suas ações saem de um lugar de tanta verdade que, às vezes, mesmo quando a gente fala algumas coisas que são mais duras, isso sai e a pessoa para e escuta. A gente fere menos as pessoas, porque o estado de presença que eu estou dentro de mim é tão grande que eu sei o que está acontecendo de mim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma conexão muito grande com quem está do meu lado, com quem eu estou ouvindo, com quem eu estou
conversando ou compartilhando. Então, eu sinto aquela pessoa e eu sinto ela em mim, eu sinto ela no meu corpo. É como se é mais do que simplesmente adivinhar o pensamento do outro, é sentir o outro, sentir a emoção do outro. Então, isso traz muito amor e muita compaixão, muita compreensão e, e zero julgamento. Então, isso, para mim, são todos os presentes maiores que a gente pode ter, porque todo o resto vem por acréscimo, vem simplesmente chega, simplesmente acontece. Então, eu entro muito em estados de muita alegria que vem do nada, absolutamente do nada. Simplesmente eu entro tipo, que delícia, que coisa boa. É, eu adoro. O dia está chovendo, eu estou feliz. O dia está fazendo sol, eu estou feliz. Então, simplesmente acontece esse tipo, esses estados me tomam. E é interessante porque toma as pessoas que estão em volta de alguma forma. Várias pessoas, pessoas que trabalham na minha casa, falam assim: é tão bom quando eu entro aqui, é tão bom falar com a senhora, né? Então, essas coisas são. É, é esse tipo de estado de coisas que eu acho incrível, que uma coisa mais só. Eu já tinha uma conexão muito grande e eu descobri em cursos mais recentes, assim, eu fiz processos, o mesmo processo. Sei lá, eu perdi a conta de quantas vezes, 100 vezes aquele processo. 100 vezes, talvez literalmente, não só como figura de linguagem. Mas aí eu cheguei aí e falava assim, Bhagavan, tem algo mais que eu preciso descobrir nisso aqui, que eu ainda não vi, que eu preciso ver? E só em pedir isso, eu tive revelações incríveis, liberações fantásticas. Então, assim, a gente sempre pode crescer mais. É aquilo que o Bhagavan diz, é uma jornada que não tem fim. E eu estou, assim, é, maravilhada, agradecida a Alma Bhagavan por tudo que ele tem me dado e por continuar dando mais ainda. Quando a gente pensa que já tenho muito, já é muito bom tudo que eu tenho, eu posso sempre receber mais. Então, o meu convite aqui para as pessoas é: não desperdicem isso. É muito raro, quem está no movimento há muito tempo, você ter a possibilidade de estar com a Alma Bhagavan toda semana, todo mês você tem um encontro com a Alma Bhagavan, você pensa que não aconteceu nada e tudo está acontecendo com você ali. Às vezes a gente percebe, às vezes não. Às vezes você vai perceber, caraca, estou diferente, algo mudou. Não precisa ser uma explosão de luz, de raio, de nada. Simplesmente você percebe que você mudou, que tem algo que está muito diferente em você. Então é isso. Gratidão. Espero que tenha Maravilha. conseguido dar uma ideia para as pessoas. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, ainda se tiver tempo, estou à disposição. Ou depois manda por escrito que eu respondo nos grupos. Gratidão. Muito bom, muito bom. Depois você vai olhando o chat aí, as pessoas estão comentando. O chat tem que abrir aqui. Ok. Então, gente, vamos fechar os olhos e juntos contemplar o que a gente ouviu da Maria, das bênçãos que foram relatadas, e sabendo que tudo isso também está disponível para você. É uma oportunidade única através desse programa 81 mil Diksha Yagna, que está indo para o quinto ano. As aulas começam no iniciozinho de junho e perduram por 12 meses. E as bênçãos são derramadas o tempo todo. Até algumas pessoas que não sabem e são inscritas por outras, elas têm suas vidas transformadas. Eu tenho um monte de exemplos disso. A pessoa foi inscrita por algum membro da família ou alguém que a conhece e
isso foi feito sem que a pessoa soubesse, e cada pessoa que é inscrita tem o seu nome e a sua foto colocadas na Índia num pote dourado, num local sagrado. Em volta desse pote, os monges se revezam 24 horas por dia, fazendo orações. E ali também são feitos rituais sagrados, muito antigos e poderosos, pelo bem de quem está dentro desse pote. Daí vem realmente a proteção que a Maria Ciarline falou, saúde, prosperidade. O que mais, Maria? É coisa que não acaba, né? É uma bênção atrás da outra. Então, agora nós vamos entrar na segunda parte do programa. Gratidão por sua disponibilidade e presença, viu, Maria? Gratidão. Gratidão a você. Agora a gente vai fechar a sala do Zoom para manter a sacralidade do programa e vamos iniciar a transferência do estado de Ananda, amor e unidade da grande luz compassiva diretamente para cada um de nós. Esse é um processo sagrado, então a gente pede que os Sevaks que vieram para fazer oração por todos aqui podem levantar sua mãozinha no Zoom, por gentileza. São os voluntários que pertencem ao movimento da Era Dourada. E a gente pede aos convidados que mostrem o seu rosto, por gentileza, bem de frente, próximo da câmera, com uma boa iluminação vindo pela frente, senão a gente só vê o teu perfil, ou com uma fotografia que tenha o teu rosto no perfil, bem nítido, sem óculos escuros, sem boné para vedar a visualização do rosto. E agora a gente vai participar dessa transferência, porque quanto mais a gente recebe o estado de Ananda, da grande luz compassiva, que é felicidade e alegria sem motivo algum, como uma criança que vem ao mundo, um amor incondicional e uma sensação de unidade, como se você fosse um com tudo e com todos. Essas bênçãos, quanto mais a gente recebe da grande luz compassiva, mais elas vão se aprofundando. E não é só felicidade. No estado de Ananda, você recebe saúde, prosperidade. Seus problemas podem se dissolver ou se resolver. E o sofrimento cessa. Sempre que você puder, participa, para que esse estado se aprofunde cada vez mais, tá? Então, agora, nós vamos colocar de novo a coluna bem ereta, os pezinhos apoiados no chão, e nós vamos para a preparação. Vamos relaxar, olhinhos fechados, presta atenção no ar que entra e sai das suas narinas. Será que ele está entrando por um lado da narina, pelo outro? Será que ele está expandindo o meu tórax, meu abdômen, ou ambos? Toma consciência da tua respiração e se a tua mente devagar, volta novamente a prestar atenção na respiração, no ar entrando e saindo calmamente, fazendo o seu próprio ritmo respiratório. Conecte-se gentilmente com o seu coração, que é a morada do seu divino. E agora nós nos conectamos uns aos outros, formando uma rede sagrada. Conecte-se também à grande luz compassiva, de onde vem todos, de toda a luz, o divino pessoal de cada um, todos os seres de luz que já pisaram neste planeta e os que estão vivos na Índia, Shri Ama e Shri Bhagavan. Foco na respiração e vamos relaxando.